Pessoal, nesse vídeo nós vamos ver sobre as operações de controle do programa aqui no Ladder do Tia Portal. Nós já sabemos, nós vimos aí em outras aulas que o curso normal de uma execução de ciclo, né? O Tia Portal vai executando network por network, chegou num bloco, ele entra dentro de um bloco, ele executa o bloco, ele finaliza, volta pro bloco que o chamou e vai executando ali. O main, na hora que ele chega no final, é um bloco cíclico, ele pega e volta lá em cima. Só que existem formas e instruções que nós veremos nessa aula que faz com que a gente consiga controlar isso. Ou melhor, a gente pode segmentar de forma que, às vezes, dependendo do que eu estou querendo ou buscando, eu posso fazer com que uma network ela não seja lida em alguns ciclos, por exemplo, de acordo com alguma variável. Onde que estão essas instruções? A gente pode vir aqui nas nossas instruções, instruções básicas, e nós temos aqui Program Control Operations. Então nós temos aqui o jump, nós temos o jump negado, basicamente. Nós temos a label, que trabalham juntos, nós vamos ver isso. Sozinho o jump não significa nada, porque ele precisa de uma label. Nós temos o jump list e o switch, que são interessantíssimos e existe uma pequena diferença entre eles. E nós temos também o return, que é muito interessante, tá? Vamos lá, de forma semelhante com o que nós fizemos na última aula em que nós falamos das bordas, eu já deixei pronto, até porque vocês podem ver aqui, ficaria uma aula imensa pela quantidade de networks aqui. Não que tenha algo complexo dentro dessas networks, mas é bastante conteúdo, tá? Então vamos lá, primeiro vamos começar pelos mais básicos, que é o jump e o jump negado. O negado, né, é o inverso. Então aqui, ó, o jump, ele vai realizar um jump, ou seja, um pulo, um salto na sua lógica, quando ele receber o status ou sinal 1, ao passo que o jump negado é quando ele receber 0. Então abrindo aqui, ó, olha só, o que eu programei então? Quando eu chegar aqui, nessa network, se a minha variável aqui tiver verdadeira, eu tô dando um jump lá pro meu jump destino. Isso é um nome, é uma tag, tá? Não é uma variável, tá? Isso aqui é uma tag exclusiva para este contato, o jump. Aqui, lá embaixo, eu tenho uma label, que é o quê? É o jump underline destino. Note que é a mesma. O que no fim das contas eu estou avisando para o Tia Portal aqui, ó? Se eu entrar nessa network e tiver verdadeira, ele vai dar um pulo daqui para cá. Ou seja, o que está na minha network 24 não vai ser executado. É basicamente isso, certo? Então aqui para a gente conseguir verificar isso, o que eu fiz? Aqui na minha network 24, ó, eu coloquei o meu clock somando 1 numa variável. Então lá na HM a gente vai conseguir ver que se essa minha variável estiver sendo somada, significa que a minha lógica está passando por ali, ou seja, eu não estou realizando nenhum tipo de salto. Ao passo que, se ela parar de somar, saiba que ela não está executando. Nós veremos isso lá na tela da IHM. De uma forma semelhante, eu tenho aqui, então, o meu jump negado. Qual que é a diferença? Agora ele vai pular se a minha variável estiver em 0. Ou seja, se estiver chegando 0 nele aqui, ele já vai executar esse jump. E aonde que está? Esse aqui, ó. Jump, aí agora tem um N, note que não pode ter a mesma tag, tá? São bobinas diferentes, né? Tá aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, tá o meu jump destino. Então aqui, ó, se eu chegar aqui e tiver em 0, ele vai dar um salto para cá, ou seja, o que tá na minha network 26 não vai ser executado. O que eu fiz lá? Da mesma forma, só uma variável somando pra gente verificar se isso tá acontecendo ou não. Ok? Basicamente isso, tá? Vamos agora para os blocos aqui, ó, que é o jump list e o switch. Eles são bem semelhantes entre si. Vamos primeiro aqui no jump. O que acontece? Na hora que eu cheguei nessa network, eu tenho aqui, ó, o meu bloco, que é basicamente um seletor de caminhos. Eu tenho uma variável aqui, ó, que é o meu K. Esse meu K, ele tem os seus destinos respectivos. Isso significa que, se o meu K vale 0, ele vai dar um jump lá para o destino 0. Ou seja, tem que ter uma label disso aqui em algum lugar na minha lógica. Se o meu K vale 1, ele vai dar um jump lá para o destino 1. Se ele vale 2, ele vai dar um destino, ó, vai dar um jump lá para o destino 2, certo?
Então, as próximas lógicas que eu fiz aqui, ó, é justamente o destino 0, o destino 1 e o destino 2. Então, se o meu K vale 0, ele vai pular para cá, que na verdade não é um pulo, né? Ele está indo só para a próxima. Se o meu K ele vale 1, ele vai dar um jump para o destino 1, ou seja, ele vai vir para minha network 29. Se o meu K vale 3, vai dar um jump, ou melhor, vale 2, vai lá para o destino 2, que é a minha network 30. Agora aqui tem uma questão importante que é o seguinte, ele dá um pulo para lá, mas ele executa da forma normal depois. Então, por exemplo, vamos supor que eu peça aqui ele para dar um jump lá para o destino 1. Ele vai dar um jump para cá, mas aí a partir daqui ele vai começar a executar de forma sequencial, inclusive executando o que está no meu destino 2 aqui, certo? Para isso, então, olha só o que eu fiz. Já usando o recurso do jump aqui em cima, ó, olha só. Eu tenho aqui, então, ó, a minha label do meu destino 0. Quando o meu K vale 0, ele vai dar um pulo para cá. E aí, então, eu coloquei uma string para a gente verificar lá na IHM qual que é o caminho que ele está sendo executado, para ficar simples da gente visualizar isso aqui acontecendo. Eu estou movendo simplesmente a string destino 0 para uma variável. Só que se eu não coloco esse cara, ele vai executar tanto o que está no destino 1 quanto o que está no destino 2. Aí o que eu fiz? Toda vez que ele passar por aqui, então, ele vai dar um jump, e ele vai dar um jump para onde? Lá para a network 31, ou seja, depois das outras duas, fazendo com que agora sim ele vai executar só esse, ou só esse, ou só esse. Nunca dois ou mais juntos, certo? Então aqui, ó, a mesma coisa, só que aqui agora é destino 1. Aqui é a mesma coisa, só que agora é destino 2. Certo? Então, esse é o funcionamento do jump list. Baseado no valor dessa variável k, note que eu não consigo fazer nada com isso, é pré-definido. O 0 daqui é o 0 do destino, o 1 daqui é o 1 do destino e por aí vai. Quantos destinos eu posso ter? Você que sabe. Pode sair adicionando aqui, ó. Ok? Feito. Vamos agora então lá para o switch. O switch, então olha lá, note que o meu jump list, né, que é essa aqui, ó, esse jump aqui do final, ele tá vindo para cá, ó. O switch, ele funciona de uma forma muito semelhante. Ele tem o K também e ele tem os destinos. Só que nele eu consigo realizar comparações. Então eu posso dizer que, olha só, o meu destino 0 é relacionado a essa primeira comparação. Aqui eu fiz que o quê? Quando o meu K ele foi igual a 1, ele vai para cá. Se o meu K for igual a 2, ele vai para o 1. Se o K for igual a 3, ele vai para o 2. Além disso, eu tenho aqui o else, que é o quê? Se nenhum desses aqui tiver verdadeiro, para onde ele vai? Ele vai para o caminho do else. Então, note que o switch ele é um pouco mais completo e ele dá um pouco mais de possibilidades. Dependendo do que você precisa, o jump list ele pode atender. Mas o switch ele é muito interessante. Até porque aqui ó, eu posso colocar variáveis, tá? Então eu posso comparar com variáveis, inclusive, e não necessariamente é só o igual. São todas as operações de comparação que nós vimos lá na aula de comparadores. Certo? Então, da mesma forma, o que eu fiz? Para cada um deles, eu tenho aqui ó, a minha label de chegada, estou movendo a string e depois estou dando um jump lá para o final. Ok? Ó. Que foi, e aqui eu tenho o else, né? Ó, até coloquei aqui ó, destino else, que nós vamos conseguir ver lá na IHM. Todos esses aqui, ó, depois que executou uma vez, aí para justamente intertravá-los, nunca nenhum deles vai ser executado de forma junta, né? Ou melhor, não junta, né? No mesmo ciclo. Ele vai lá para baixo, certo? Foi. Deixa eu só minimizar. O último aqui que nós temos é o return. Esse aqui ele é bem interessante, por quê? Note que eu criei até uma FC aqui para a gente conseguir verificar. Conforme eu disse no início dessa aula mesmo, quando a gente entra num bloco, a gente executa o bloco todo e depois volta, não é isso? E se eu não quiser executar o bloco inteiro, eu posso usar a variável, ou melhor, essa bobina aqui de retorno. O que ele faz? Chegou nessa bobina, ou seja, as condições ali permitiu que você chegasse nessa bobina, ele vai simplesmente terminar a execução daquele bloco onde que ele estiver. E vai voltar lá para o bloco que o chamou. Ou seja, aqui o que nós temos? Nós temos o nosso ladder, né? É esse bloco que a gente está chamando uma FC. Lá dentro dessa FC eu tenho um retorno. Se eu energizar essa bobina, ele vai pegar e vai voltar para cá. Ok? O que eu coloquei lá dentro? Olha só. De uma forma muito direta, eu tenho uma string, que é uma saída, tá?
Na minha network 1, eu estou movendo a palavra parcial para essa minha string. Depois eu tenho uma variável que é controle, que é o quando eu vou querer pular ou não essa última, né? Que é um botão que vai estar lá na IHM. Note que o meu retorno está aqui. Então, se a minha variável controle estiver em 1, daqui ele sai, ou seja, ele não executa o que está no final. E aqui nós temos uma movimentação de string também, movimentando a string completo. Então lá no IHM, o que a gente vai ver? A gente vai ver parcial, se ele estiver executando só até aqui, e a gente vai ver completo, se ele estiver executando completo, né? Porque a gente sabe que ele sempre vai manter o último valor. Por mais que eu estou movimentando strings diferentes para a mesma variável, a que vai persistir é a última, certo? Aqui na Network 4 não tem nada. Beleza? Então é isso. Quando ele dá o retorno, ele volta para lá. Foi. Vamos testar. Então eu já tinha feito o teste. Vamos lá para nossa IHM. Aqui está. Note que, como eu fiz o download pouco antes de começar a aula, já está contando aqui, ó, aquele meu jump, né? Porque, como ele está passando por lá, ele não está pulando, ele já está somando. Então vamos fazer isso. Ó, eu vou abrir primeiro a do jump aqui, ó, para mostrar o que está acontecendo. Tem no online. Ó, ele não foi online, é aquele bugzinho que acontece, padrão, né? Vou abrir de novo, ó, ele tá com alguma divergência. É porque eu alterei lá dentro do bloco, né? Eu apaguei a Network 4. Então eu vou precisar fazer o download de novo. Feito, resolvido. Só abrir aqui o nosso ladder. Aí. Então a gente está monitorando. Olhando aqui pela IHM, ó. Note que a contagem ela tá sendo executada a todo ciclo. Por quê? Porque eu não estou dando jump. Quando eu der o meu jump, olha só o que acontece. Primeira coisa, na IHM a gente consegue observar que a contagem parou e fica aquele tom mais claro na network. Como eu estava monitorando, tá aqui com o verde e o azul. Se eu não tivesse, ficaria aquele cinza mais clarinho, sabe? Como se realmente o bloco não estivesse sendo chamado ou executado. Porque de fato ele não está. Não importa o status aqui da minha variável clock, a minha lógica, o meu ciclo, ele está pulando o que está acontecendo ali. Ok? Então isso acontece para o jump. Isso também vai acontecer pro jump negado, né? Aí note que no caso dele, já tá recebendo zero aqui, ó. Então ele já tá pulando, tá vendo? Ó? Aí aqui tá o que eu falei pra vocês, ó lá, aquele tom de cinza um pouquinho mais claro, ó. Na hora que eu habilito, ó, aí agora sim ele começa a executar. Então agora ele não está pulando mais a Network 26. Se eu desabilito, ele pega e para. A gente pode ver a contagem aqui na IHM. Ok? Então eu vou estopar essas duas aqui, ó. Vou habilitar aqui e deixar desabilitado aqui, ó. Pararam de contar. Ok. Vamos lá então agora pro jump. Deixa eu diminuir o zoom um pouquinho. Bom, aqui já tá suficiente pra gente conseguir ver. Note que aqui, ó, no meu jump list, eu tô com um K meu valendo 0. Então ele tá executando a primeira e não tá executando as outras duas, ó. Se eu mudo o meu K pra 1, note como agora ele não tá executando nem a primeira nem a terceira, mas tá executando só a segunda. Aqui na IHM eu vejo, ó, destino 1. Se o meu K for 2, agora ele vai pro destino 2. E uma pergunta, né, que no switch fica fácil da gente responder, mas e aqui no jump list? E se eu colocar, por exemplo, o valor 5, para onde ele vai? Ele vai para o destino 0, tá? Um valor diferente, que não tá compreendido ali, ele vai pegar e ir pro, que não tá definido, né, porque eu só defini destino 0, 1 e 2. Ele vai pegar e vai ir pro 0. Ou seja, ele toma a decisão que é mais fácil para ele, é o primeiro. Ok? Agora, então, vou deixar aqui, valendo 0 mesmo. E a gente vai lá para o switch. Abrimos o switch aqui.
Note que ele não está executando nenhuma aqui. Vamos lá, ó. Meu switch. Eu defini a comparação aqui, ó, do valor 1, 2 e 3. O meu K tá valendo 0, ou seja, não é igual a nenhum desses. Então, para onde ele tá indo? Ele tá indo lá pro else, ó. Aqui a gente vê na string, ó, destino else. Se eu coloco 1, agora ele tá indo pro destino 0. Se eu coloco 2, ele vai pro destino 1. Se eu coloco 3, ele vai pro destino 2. Ou seja, o funcionamento é de forma muito semelhante, mas com essa particularidade aí. Por fim, então, nós temos lá o nosso... Deixa eu mostrar aqui. Eu posso até, para a gente visualizar, abrir esse bloco e monitorar aqui dentro dele. O que está acontecendo agora? Ó? A gente está vendo aqui, ó, a string completa. Por quê? Porque minha variável de controle aqui ela está falsa. Ó. No momento que eu habilito, ó, olha só o que acontece. O meu retorno aqui, ó, agora, ele é retorno, né? Ele está ativo, então ele está saindo. Ele não executa a network 3. A comprovação disso está aqui na IHM, que o valor da minha string agora é parcial. Se eu desabilito, volta para completo. Se eu habilito, parcial. Certo? Então é isso. Algumas operações de controle aí que a gente consegue brincar no Ladder para solucionar alguns problemas aí, coisas de intertravamento, a gente consegue. Alguns tipos de modo talvez seja interessante, às vezes em algum ciclo, dependendo de acordo com alguma variável, a gente quer ou não realizar alguma coisa. A gente pode utilizar essas operações aí sem problema. Beleza? Então até a próxima aula.